E a gente continua falando sobre essa proposta de emenda à Constituição que busca o fim da escala de trabalho conhecida como 6 por 1, que é trabalhar 6 dias e folgar apenas um. E esse se tornou um tema muito comentado, né? Principalmente nas redes sociais nos últimos dias. Com certeza você já viu vários posts, talvez você tenha feito, né, posts também divulgando a sua opinião. Para a gente entender um pouquinho melhor dessa proposta e dos impactos sobre a vida do trabalhador, a gente conversa agora com a advogada Bárbara Freitas, que aparece aqui de forma remota para a gente. Olá, Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Olá, Camila. Boa tarde, professor Diego. Boa tarde a quem estiver nos ouvindo. É um prazer vir aqui falar sobre esse assunto. Antes da gente começar, gostaria só que você fizesse uma rápida descrição física para o nosso público cego de baixa visão. Certo. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, cabelos castanhos escuros, abaixo do ombro, olhos castanhos claros. Ou então, Bárbara, para a gente entender um pouquinho melhor, né, das reverberações dessa proposta. Os trabalhadores, a maioria com certeza é a favor, né, de ter pelo menos mais um dia de folga na semana, de precisar trabalhar 5 e poder folgar 2, mas existe muita gente afirmando que isso pode dificultar para os empresários, que isso pode encarecer, né, a vida do empresariado, que seria inviável. Explica para a gente qual que é o cenário que a gente deve avaliar na hora de pensar, né, nessa escala de trabalho, pensando no benefício do empregado e do empregador. Então, Camila, a discussão parece recente, assim, considerando a proporção que tomou recentemente nas redes sociais, mas já há muito tempo o debate vem acontecendo. É um fato que a gente vive um cenário diferente de estrutura de trabalho, né, de modo de trabalho. A pandemia acelerou muito o processo tecnológico, as pessoas conheceram o home office, muita coisa mudou. O avanço tecnológico, de modo geral, mudou as condições de trabalho, né? Então, o projeto da deputada Erika Hilton ganha repercussão num contexto em que começou lá num farmacêutico do Rio de Janeiro, não sei quem acompanhou essa história. Ele fez um desabafo nas redes sociais, recebeu muito apoio, viralizou. Ele ganhou mais adeptos, montou projetos, ele até se elegeu vereador do Rio de Janeiro. Ele cria um movimento chamado Trabalhadores Além da Vida, Trabalho Além da Vida. Enfim, várias circunstâncias, né, que trazem esse cenário atual em que o projeto ganha bastante repercussão. O outro lado, né, o lado normalmente do empresariado, principalmente dos pequenos negócios, é de que essa exclusão da escala 6 por 1, né, que prevê que a nossa Constituição garante um trabalho de 44 horas semanais, o que permite o trabalho aos sábados. Então, a única folga, normalmente, é aos domingos. Vários trabalhos do comércio, algumas atividades específicas já trabalham dessa forma. Com essa exclusão, teria que incluir esses trabalhadores em outro regime, ou conceder mais um dia de folga, algo nesse sentido. O que o outro lado tem levantado é que isso pode implicar em novas contratações, muitos empresariados, principalmente os menores, não conseguiriam arcar com isso, e teríamos aí novos problemas, né, para a economia, como, por exemplo, o achatamento salarial, enfim o outro lado, né? Para o trabalhador, como você mesmo disse, normalmente é benéfico. Bom, falando um pouco mais sobre a questão do trabalhador, né, Bárbara? Há muitas pesquisas que apontam em outros países em que há uma escala um pouco reduzida, né, alguns países que inclusive já têm uma escala 4x3 ou estão tentando implementar essa escala, de que o trabalhador ele se torna mais produtivo quando ele tem mais tempo de descanso, que acaba sendo compensado, né? Esse dia que ele não trabalha, mas é compensado com uma produtividade maior, com uma efetividade maior e também com um afastamento menor do trabalho, né? Já que a gente sabe que às vezes a carga é tão grande que o funcionário tem um burnout, tem uma ansiedade, uma depressão. Trabalhar um pouco menos pode auxiliar o mercado de uma forma geral, né? Sim, com certeza, Camila. O projeto que está em discussão atual, que ganhou essa repercussão toda, prevê uma redução de jornada de 44 para 36 horas semanais. Então, seria uma jornada 4x3, onde os trabalhadores trabalhariam até na quinta-feira, sexta, sábado e domingo seria de folga. É pouco provável que uma proposta como essa avance, né? Eu acredito que o que podemos, aonde conseguiremos chegar, seria numa escala de fato de 5 por 2, onde a folga seria concedida em outro dia. Então, a gente não teria, por exemplo, o comércio
fechada aos sábados. Com certeza isso não aconteceria. O que aconteceria é um regime de escala, né? As empresas teriam que adotar as escalas para cada um tirar folga num determinado dia, além do domingo, que muitas vezes já acontece. Isso, né, entraria em escala lá dos trabalhadores de shopping e várias coisas. Mas é um fato que existem estudos, né, e experiências de outros países que provam que, eventualmente, o que tiver reduzido economicamente pode ser compensado na economia de outra forma, como, por exemplo, mais tempo para lazer, mais tempo ao ar livre, o que poderia beneficiar outras áreas econômicas. Além disso, do que você relatou, redução da carga de trabalho, mais qualidade de vida, menos adoecimento decorrente do trabalho. Isso vai implicar em menos oneração do INSS, de afastamento laboral, por exemplo, menos oneração do SUS, que vai atender menos essas pessoas. Então, sem dúvida, tem uma implicação na qualidade de vida do trabalhador e é uma discussão que acontece no mundo todo, de modo geral, a gente falar em redução de carga laboral. Bom, Bárbara, só para a gente encerrar, é uma discussão muito importante, as pessoas estão interessadas em falar sobre isso, né? Mas é um projeto de lei que deve demorar ainda para tramitar, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem sabe receber uma sanção presidencial e demorar para ser implementado, né? Por enquanto a gente continua nessa escala convencional, com o que prevê a atual Constituição, né? Prevê o atual artigo da Constituição, que são 44 horas máximas de trabalho. As pessoas ainda vão levar um tempo para poder desfrutar desse novo regime, se ele for aprovado, né? Com certeza. Sem dúvidas haverá também uma previsão de transição, né? Algo para as empresas irem se adaptando, sem muito impacto econômico, financeiro e tudo mais. Então, é um processo que ainda vai acontecer, como você disse, é só o início desse debate, né? Ainda tem que ter uma discussão encerrada na Câmara para passar para o Senado, muita coisa, porque, afinal de contas, é uma proposta de emenda à Constituição. Então, teria que ser feita uma alteração na Constituição, reduzindo carga laboral, então o impacto é imenso. De modo geral, a gente tem avançado em discussões, né? Já teve no passado, quando tivemos carga horária semanal de 48 horas. Veio a Constituição em 88 e reduziu para 44, né? Deu certo, conseguimos. Outros exemplos, como, por exemplo, a PEC das domésticas, há 10 anos atrás, que foi uma grande discussão na época, mas também deu certo, conseguimos. Então, tudo caminha para que a gente comece finalmente a emplacar essa discussão na alteração de leis, que é na Casa Legislativa, e vamos ver quais serão os próximos passos. Falei que era para encerrar, mas surgiu uma dúvida aqui do nosso colega que trabalha aqui com a gente, o Carlos. Se houver essa mudança, ela impacta para quem trabalha em regime de escala ou quem trabalha em regime de escala é diferente? A gente sabe que vários funcionários, por exemplo, no shopping, nos hospitais, né, trabalham em regime de escala. Essa alteração impacta essas pessoas também? Se a alteração for na carga horária semanal, com certeza, porque a gente vai sair de 44 para, no caso dessa proposta, 36 ou para 40 horas. Então, novos ajustes terão que ser feitos para que as pessoas, os trabalhadores, trabalhem apenas às 36 horas ou apenas às 44 horas. Então, sim, mas se eventualmente for só a discussão final, se findar só com uma determinação de escala, aí não, aí pode ser compensado. As 44 podem ser incluídas, por exemplo, nos 5 dias da semana, de segunda a sexta, ou algum outro dia de folga, mas incluir aquelas 44 ao longo dos dias que tem efetivamente trabalho. Então ainda tem uma diferença, né, Bárbara? Se houver uma alteração da escala de trabalho de 6 por 1, 6 trabalhados por 1 de folga é uma coisa. Se houver uma modificação na quantidade de horas máximas de trabalho por semana, de 44 para 36 ou 40, é outra coisa, né? Então a gente vai acompanhar ainda mais esse projeto tramitando. Agradeço a advogada Bárbara Freitas, que esteve aqui com a gente para explicar. Muito obrigada e boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada.